Amigos, 6 jogos em aberto hoje e 2 em aberto amanhã. O Vasco é o que estaria mais próximo de passar pelo CSA, porque empatou fora de casa. O Cruzeiro, estou falando dos jogos de amanhã, com o CRB, é muito mais time, vai passar, não passou em casa, vai passar lá nas Alagoas. O Bahia, jogando fora de casa, vai passar pelo Retrô. O Palmeiras vai reverter contra o Corinthians. O Botafogo, quem sabe seja o mais classificado, fez 2-0, mas o jogo é em Bragança Paulista contra o Bragantino. Estou me enredando aqui, né, para depois chegar no jogo do Internacional contra o Fluminense. Então são todos jogos em aberto. O Atlético Paranaense em casa, se fizer um gol de diferença, já leva para os pênaltis contra o São Paulo. Não tem nenhum jogo jogado desses 8. Nenhum. O mais seria o do Bragantino contra o Botafogo. São todos jogos parecidos. Até mesmo o do Atlético Mineiro, que eu não falei ainda, jogando em casa, tendo vencido no Maracanã o Flamengo, é jogo encruado. Por que o do Inter não seria? O Inter é melhor que o Fluminense? Não, o Inter é do mesmo nível do Fluminense. O time que o Roger colocar em campo vai ter que ter gana, vai ter que ter garra, vai ter que ter entrega, vai ter que cobrir o avanço dos laterais, seja no 4-4-2, no 4-2-3-1 ou no 3-5-2. O 3-5-2 poderia liberar um pouco mais o Bernabé e também o Brian Aguirre, mas poderia. Depende da estratégia do Fluminense também. Daqui a pouco o Fluminense bota 3 atacantes, porque o Inter vai jogar com 3 zagueiros. Agora, em momento algum, o Renato vai abrir totalmente. Aqui em Porto Alegre, nas 2 vezes, o Fluminense jogou mais que o Internacional. Então, hoje, o Inter terá que preponderar. Até vi alguns rindo do meu cálculo que o aproveitamento do Inter pós-mundial seria de campeão brasileiro no campeonato nacional. Porque o Inter perdeu 2 partidas. Perdeu uma pela Copa do Brasil para o Fluminense e outra no Brasileirão para o São Paulo. E empatou uma com o Vasco. Depois ganhou as outras 3. Então o Inter tem no Campeonato Brasileiro 66,66% de aproveitamento, que é o que chega para ser campeão brasileiro. 2 pontos por partida. É o que o Inter tem fora a Copa do Brasil. Então, por que estaria tão pressionado o Roger? Porque por esse jogo passam muitas outras circunstâncias, né? A manutenção do quadro social, a manutenção da paz da direção, o envolvimento dos torcedores que querem ir a jogo, a gratidão pelo que os jogadores vão fazer dentro de campo. Gratidão, entenda-se, né? Não fazem mais do que a obrigação, mas o torcedor fica feliz. A Libertadores da América contra o Flamengo, o Inter poderia acreditar um pouco mais. Tem o primeiro jogo no Rio, o segundo é aqui. Mas o Internacional tem farinha no saco. O Internacional tem história, o Inter tem tradição, precisa ter coragem e jogar futebol. Não é crível que tenha que toda hora estar empurrando o jogador que ganha 300, 400, 500, 1 milhão por mês. Tem jogador que ganha num mês o que um trabalhador comum não ganharia a vida toda. Só pegando um salário, por exemplo, de 1,5 milhão, pode escolher aí se for o do Borré ou 1,300, que seja do Valência, aplicando a 1% ao mês, se for 1,300 dá 13, se for 1,500 dá 15 mil por mês. Só o rendimento de um mês de um desses atletas daria 10 vezes mais, ou 8 vezes mais, 9 vezes mais que um trabalhador ganha normalmente. Quer dizer, o trabalhador ganha 2, eles ganhariam isso na aplicação por mês, de um mês trabalhado. Então, vamos e venhamos, né? O Internacional tem que se esmerar e o jogador que ganha bem tem que devolver para o torcedor um pouco de alegria.